Olá, queridos, um bom dia a todos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Bendito seja Deus por mais esse dia que Ele está nos concedendo de vida. Meus queridos, eu quero nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra poderosa da parte de Deus. E também vou estar compartilhando com vocês aí uma história que eu vi há muitos anos atrás, né, que falou muito comigo e que sem sombra de dúvida também irá falar com você e está interligada com a mensagem que eu irei falar. Vou contar a historinha para vocês e logo após a história eu venho com a palavra. Olha só que interessante. Em uma certa cidade bem do interior, né, havia um pai que tinha um único filho. E esse pai, ele era marceneiro, ou seja, aquela pessoa que trabalha, né, na construção com madeira, né? Ele trabalha com madeireira. E aquele único filho, a qual o pai amava tanto, aquele pai fazia vários e vários brinquedos, né, de madeira, pintava, fazia obra de artes. Aquele filho era muito feliz, muito amado pelo seu pai. E é interessante que um certo dia, esse pai chamou seu filho, porque o seu pai estava intencionado em construir para o seu filho, fazer para o seu filho o maior e o melhor presente que aquele filho poderia ter. Seu filho já tinha de tudo, mas ele estava querendo construir para o seu filho o melhor e maior presente. O seu pai chamou o seu filho porque ele queria que o seu filho participasse daquela grande construção. O que aconteceu? O seu pai chamou o seu filho e disse: filho, hoje papai vai fazer um brinquedo para você, e esse brinquedo é o melhor brinquedo que você tem, tá? Esse brinquedo, ele não é somente um brinquedo, ele é uma união que nós vamos fazer, né? Ele vai ser a junção de nós dois, nós iremos criar esse brinquedo junto. Ele vai ter, né, a minha participação e a sua participação. Então aquele filho que já tinha vários brinquedos ficou muito animado em saber que ele iria ajudar o seu povo, o seu pai, a criar um brinquedo, criar algo maravilhoso. Então o pai começou a pegar madeira, separar os pregos, separar tudo ali, e começaram a construir. O filho ajudava naquilo que ele podia, era simplesmente uma criança pequena, mas ele ajudava muito animado, muito alegre. Ele ajudava o seu pai, e o seu pai muito feliz com ele ali, participando daquela construção. Quando terminaram aquela construção, eles pintaram. O seu filho pintou do jeitinho dele, meio borrado, né? Não tão perfeito ali como o pai. E terminaram. E olha que brinquedo maravilhoso que eles construíram. Eles construíram um barquinho. Isso mesmo, eles construíram um barquinho. E o seu pai pegou um pouco de tinta, né? E colocou as suas iniciais e a digital, tanto dele como do seu filho, marcando aquele barquinho como propriedade criada pelo pai e pelo filho. Então aquele pai entregou aquele barquinho tão lindo, tão maravilhoso, feito, né, do amor do pai e do filho. E aquele filho foi brincar com aquele barquinho no lago. E aquele filho ficava muito maravilhado. Que meu barquinho amado, meu barquinho maravilhoso, eu te amo, meu barquinho, porque você é uma criação minha e do meu pai. Até que em um dado momento, a criança, ela ficou desapercebida, e aquele barquinho, ele pegou as correntezas, desceu as correntezas daquele lago, e o menino não conseguiu pegar o barquinho. Ele saiu correndo para ver se conseguia pegar ele do outro lado, mas já era tarde demais. O barquinho
havia se perdido. Aquele menino então voltou para casa muito triste. Aquele menino voltou para casa chorando, dizendo: pai, 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 socorro, socorro, socorro. Aquele pai em desespero disse: o que houve? O que aconteceu? Ele disse: eu perdi o barquinho que nós fizemos junto, papai, eu perdi o barquinho. E o pai, vendo o sofrimento do filho, disse: filho, não se preocupa, nós vamos fazer outro melhor e maior do que aquele primeiro. E o filho disse: não, papai, não, aquele barquinho, ele é insubstituível, eu quero aquele barquinho de volta. Mas filho, não tem como trazer ele de volta, ele se perdeu, não tem como ele voltar, mas eu queria aquele barquinho. Então, querido, a vida se seguiu, os anos se passaram, até que um certo dia aquela criança foi mandada para estudar no centro da cidade onde eles moravam. Saiu do interior e foi morar na cidade, né, mais próximo das grandes coisas da cidade. Então o que aconteceu? Aquele menino então ele ia para o colégio até que ele se deparou com uma loja com uma vitrine de vidro enorme. E quando aquele menino olhou para aquela vitrine, além das coisas que tinham ao redor daquela loja ali visíveis, algo que chamou a atenção daquele menino foi o seu barquinho que estava ali na sua frente. Isso mesmo, o seu barquinho que ele tanto amava, que ele tanto procurou, estava ali na frente. Quando ele olhou para aquela vitrine e viu o seu barquinho, ele ficou emocionado. Porque mesmo os anos tendo se passado, ele nunca esqueceu do seu barquinho. Então naquele momento ele, com seus olhares brilhando, com seus olhares ali arregalado, ele entrou desesperado naquela loja e disse: moço, 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 aquele barquinho, o dono: sim, o que tem? Aquele barquinho, ele é meu. E o dono falou: não, ele é seu se você comprar, por enquanto ele é da loja. Ele disse: não, moço, o senhor não está entendendo. Esse barquinho eu perdi ele há muito tempo atrás. Eu e meu pai que fizemos. Olha aqui, as digitais, mostrou para o homem ali. Isso aqui é meu, eu perdi ele. Disse: olha, meu filho, o que acontece? Realmente, esse barco aí eu encontrei. Eu achei esse barco. Eu estava pescando e me deparei com esse barco. Eu achei ele muito lindo. Eu ia levar até para minha casa, botar lá, porque ele é muito lindo de verdade. Mas eu pensei, esse barco deve valer muito dinheiro, porque a forma que ele foi construído, ele é muito valioso. Então o menino disse: sim, moço, mas esse barco é meu. Ele disse: olha, infelizmente, eu não roubei, eu peguei, estava lá perdido, e agora para você poder levá-lo para sua casa, ser seu novamente, você vai ter que pagar o preço que eu tenho. E o preço é muito caro. Quando aquele homem falou o preço para o menino disse: eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho como pagar esse dinheiro. Mas o meu pai tem. Meu pai tem muito dinheiro. E o meu pai vai pagar esse preço. O menino foi correndo até a casa do pai e disse: pai, pai, pai. Pegou seu pai pelo braço: pai, pai, eu achei o meu barquinho. Eu achei o meu barquinho, aquele que o Senhor e eu fizemos. E o pai ficou animado: olha, é verdade, filho, mas o homem está cobrando um valor muito caro, não tem como pagar. E o pai disse: tem sim. O resgate desse barquinho vai ser concretizado. Nós vamos lá, aonde ele está, e nós vamos resgatar o barquinho de volta para você. Então o pai foi com o menino até a loja. E o homem disse: o valor é tanto. Ele disse: eu compro. Comprou o barquinho. O pai entregou na mão do menino e disse: o menino olhou para o barquinho e disse: meu barquinho querido, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te construí, e segundo, porque eu
te comprei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, olha o que diz aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 2. A Bíblia vai nos dizer, querido, que quando Adão e Eva pecam, eles são retirados da presença do Senhor. Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo de número 27, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Lembra que eu contei na historinha que o menino e o pai fizeram o barquinho junto? Deus, juntamente com Jesus e com o Espírito Santo, criaram a nossa existência do barro e sopraram fôlego de vida dentro de nós. Lembra que eu falei para você na historinha que o barquinho tinha o DNA, tinha as marcas, tinha a assinatura do pai e do filho? Nós também temos a marca e as iniciais do nosso Criador. Quando Deus nos criou, Ele, com as suas próprias mãos, Ele nos lapidou e nos fez diferente das outras criações, que Ele ordena e as coisas do nada existem. Com o ser humano, Deus, Ele cria da sua própria mão. Só que com o pecado, o homem foi separado de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separações entre vocês e o vosso Deus. Olha só que interessante. Desde que o homem caiu lá no Éden, todos os homens que nasceram com a maldição do pecado. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 6, a partir do versículo de número 20, que o salário do pecado, ela é a morte. Então o nosso pecado, nossos erros, eles fazem com que cada vez mais Deus se afastem de nós. Eu contei aqui para você que a historinha, que aquele rio onde o menino colocou o barco representa o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não significa que nós precisamos fazer parte dele, do seu sistema. Ou seja, que nós precisamos viver uma vida de escolhas que vão cada dia nos afastar de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas nós precisamos fazer escolhas corretas para que Deus sempre esteja em nossa vida. Olha que interessante, aquele barquinho, o menino brincava com ele no mundo, ou seja, o menino usava aquele barquinho no mundo, mas quando o barquinho se perdeu nas águas, o menino perde o barco. Assim é nossa vida. Quando a gente começa a entrar por uma vida de pecado e pecado, a gente se afasta de Deus. E mesmo Deus triste, Deus permite que você siga nessas águas pelas suas próprias escolhas. Mas Deus torcendo para que você volte. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Que mesmo o homem nessa situação de pecado, Deus não desistiu de cada um de nós. Louvado seja Deus. Lembra que aquele menino ali que representa o Senhor Jesus, ele mesmo tendo perdido o barquinho, ele lembrava do barquinho, meu barquinho querido, que eu tanto amo. Você, querido ouvinte, que estará ouvindo essa mensagem, você é amado do Senhor. Eu não sei como é que você se encontra no dia de hoje. Eu não sei o quanto você se afastou de Deus. Eu não sei o quanto você foi para caminhos que afastou você de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos para você. Jesus, Ele quer que você volte para Ele. Jesus te ama com o mesmo amor
quando você estava na sua presença. E você que ainda não é cristão, eu faço o convite, venha para Jesus, porque não existe outro amor, só o amor de Jesus pode nos dar a verdadeira alegria, segurança e felicidade. Então Jesus, ele viu que nós não teríamos chance nenhuma. Ele nos viu numa vitrine, e aquele vendedor ali do barquinho representa o diabo. Porque, querido, não tem terceira meio. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você está em Deus, ou você está no diabo. Não existe terceiro termo, não existe neutralidade. Ou você é de Deus, ou você é do maligno. Não tem para onde correr. Por mais que você diga assim, eu não faço mal as coisas. Ou você é de Deus, ou você é do maligno. E quando a gente se afasta de Deus, a gente está sob o domínio do maligno. E estamos como aquele barquinho na vitrine, extremamente valioso para Deus, mas está naquela vitrine preso, não pode fazer absolutamente nada. Então a Bíblia Sagrada diz que Jesus, vendo nossa situação, vendo que a gente não tinha chance, olha o que diz tanto em Gálatas, escrito por Paulo, como em Tito. Gálatas 1,4 e Tito 2,14 diz a mesma coisa, que diz que Jesus, ele se deu por nosso resgate. Aquele menino, ele olhou para o barco e disse assim, eu quero meu barco de volta. E o vendedor disse, você precisa pagar um preço muito caro. E Jesus disse, eu vou pagar, porque o meu Pai tem condições de pagar. E sabe qual foi, querido, o preço pelo nosso resgate? Foi o sacrifício de Jesus. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro que vocês foram comprados da sua má maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Vocês não foram comprados com coisas perecíveis ou coisas dessa terra. E ele usa os materiais mais preciosos. Ele usa o ouro e nem a prata. E nós sabemos que hoje o ouro e a prata têm grande valor. E Pedro, que escreveu há mais de 2000 anos atrás, né? Escreveu não, falou e outra pessoa escreveu. Ele está dizendo que já desde aquela época vocês não foram comprados por coisas banais. E olha que o ouro hoje está o quê? 1 quilo de um ouro. Não tenho nem ideia de quanto que está 1 quilo de ouro, né? 1 quilo de prata, né? Metais preciosos. E Pedro está dizendo que eu e você temos maior valor do que qualquer metal precioso. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você que está pensando em desistir da sua vida, você que está pensando em desistir da caminhada, você que está pensando ainda está ainda em dúvida se vem para Jesus ou não, eu quero dizer que você foi comprado pelo um alto preço. A sua vida foi resgatada da morte, da prisão, como estava aquele barquinho, e Jesus te pegou e disse, você é meu, porque primeiro eu te criei, e segundo porque eu te comprei com meu sangue. Bendito seja Deus, querido. Se você está se sentindo na tarde desse dia um nada, eu quero dizer para você nessa tarde que você é precioso para o Senhor Jesus. Você tem valor, ainda que o mundo não reconheça. Jesus está dizendo, venha para mim, porque eu irei te dar o devido valor que você tem, que é meu filho, que é a minha filha, que é a minha criação, que eu criei com as minhas mãos. Você tem a marca do Senhor na sua vida, você tem a marca do Criador na sua vida.
Você não é qualquer um e nem qualquer uma. Você é uma obra da parte de Deus. Você é a obra-prima da parte de Deus, porque Ele te criou com as suas próprias mãos. Então que você fique com essa palavra, que Deus possa trabalhar em seu coração, em nome de Jesus.